das coisas que ministra muito ao meu coração quando Jesus se revela diante dos discípulos quando eles estão assentados à mesa. Jesus ele se revela diante, ao caminhar no caminho, na estrada de Damasco, ninguém reconhece ele. A própria palavra prega a palavra e ninguém reconhece ele. Mas quando todos estão assentados à mesa, Jesus ele se revela e todos reconhecem ele. Então, o lugar de conhecer ao Senhor, onde há a palavra, onde há o alimento verdadeiro, o próprio Cristo é sentado à mesa. É estar com a comunidade do Senhor. Amém? Amém. Compartilhar com vocês algo que Deus vem ministrando no meu coração esses dias. O tema de hoje dessa exposição é o olhar diante da fogueira. O texto base é Lucas capítulo 22. Já começou aqui, acabei que eu não... Bom dia a vocês aí que estão no YouTube, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Continuando, Lucas 22, verso 54 e até o 62. E diante desse olhar na fogueira, eu quero falar a respeito de uma figura muito conhecida nos evangelhos. Essa figura é conhecida como Pedro, o Simão Pedro, outrora conhecido como Simão Barjonas. Eu quero expor um pouco a vida de Pedro, não de uma forma biográfica, de certa forma vou falar um pouco sobre ele como pessoa, mas eu quero expor as fases em que Pedro caminhou com Jesus, desde a sua imaturidade, desde em momentos em que Pedro agiu de forma imatura, falou de forma imatura, fez coisas de forma imatura, e que nem por isso fizeram com que essas situações pudessem pará-lo. E diante desse olhar na fogueira, diante desse encontro tão amoroso e tão profundo, e tão verdadeiro, absoluto, o olhar de Pedro encontra o olhar de Jesus diante da fogueira. Agora eu pergunto a você, esse olhar é um olhar de graça? Um olhar de misericórdia? Um olhar de justiça? Um olhar de ira? Um olhar do eu te disse? Um olhar, eu preciso morrer por vocês. É necessário que eu morra. Que tipo de olhar é esse? Apenas uma troca comum, como normalmente ou diariamente temos uns com os outros? Um olhar de um rei que se fez carne, que habitou no meio de nós. Um homem verdadeiramente homem e um Deus verdadeiramente Deus. Que abriu mão dos seus atributos, que abriu mão da sua glória para nos salvar, para te salvar. Merecedores, pecadores, miseráveis que somos. Mas que olhar é esse? Essa figura tão profunda que meu amigo cristão católico Davi não está aqui, mas que ama essa figura. A tela de bloqueio do celular dele é essa figura aqui. Todo mundo conhece ou algumas pessoas? Mais conhecido como Pantocrator. Significa o Deus soberano, criador de todas as coisas. Essa figura é muito, muito, muito profunda, que se eu fosse falar cada característica, cada parte das vestes, do manto. Mas uma coisa que eu quero frisar com vocês é a respeito da face do Pantocrator. Revela uma face, se você observar, está todo mundo conseguindo olhar? Tranquilo? Uma face em que se você olhar é como se um lado de uma face, num aspecto leve, entre aspas, num aspecto bondoso, usar essa palavra, de misericórdia. O lado esquerdo,
Do lado direito, um aspecto, uma feição de alguém irado, de um juiz, de alguém que derrama a sua glória, que derrama a sua ira. Então vemos aqui, essa figura também fala de Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. As suas vestes, há cores nas vestes, mas não dá para ver. Mas revela justamente esse resplendor de Deus, esse resplendor da glória de Cristo. O Deus que é verdadeiramente homem e o Deus que é verdadeiramente Deus. Não são duas naturezas que se misturam e se transforma ou se nasce outra natureza. Não, é duas naturezas em um só. A mesma essência. E é esse olhar que olha para Pedro. Não é um Jesus legal. Não é um Jesus afetuoso, que está tudo bem. Que está tudo bem, eu sou amor, então você pode fazer o que você quiser, Pedro. Ou, não tem problema. No final vai dar tudo certo. Porque eu sou gente boa. Não, não era esse olhar. E hoje eu quero falar a respeito desse olhar. Desse momento em que eu irei falar o antes da fogueira, o durante a fogueira e o pós a fogueira. E no decorrer e nessa exposição eu vou falar a respeito de Cristo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, em que revela a sua graça, onde há graça, onde a lei encontra graça, onde a lei aponta para Cristo, onde a lei nunca salvou, mas a lei era santa, mas a lei revelava os nossos pecados imundos, aguçava o quão impuros e miseráveis nós éramos. E quão importante, como Paulo fala em Romanos, capítulo 7, que nós éramos casados com a lei. Porque a lei foi um tutor, como Paulo fala em Gálatas, capítulo 3. E como hoje, nós não abandonamos a lei, mas nós cumprimos a lei em Cristo Jesus. Como ela é fundamental em nossas vidas. Claro que Cristo acrescentou uma lei, ele fala, um novo mandamento vos dou. O nível não abaixou, pelo contrário, o nível aumentou. Onde Cristo fala no Sermão da Montanha, nós também chamamos de os mandamentos de Deus, os ensinamentos, porque no original lei fala de moralidade, os conselhos divinos, a respeito do seu povo, a respeito da sua nação, santa, sacerdócio real. Vamos dar início. Lucas capítulo 22, perdão, a minha linguagem é King James, eu sou bem tiozão, viu gente? Aquela mais, o pastor costuma usar NVI, é porque eu tô lendo a King James, né? Fazendo a leitura anual de Gênesis e Apocalipse, acabou que acabei que eu fiz a exposição, o sermão, através dessa tradução. Que está em Lucas capítulo 22, a partir do verso 54, que fala quando Pedro nega Jesus. Versículo 54 vai falar. Então, prenderam a Jesus, o levaram e fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo e, olhando fixamente em seu rosto, o acusou, dizendo, este homem também estava com ele. Verso 57. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe, mulher, eu não conheço.
Pouco depois o homem também o viu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza, também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. O seu jeito de andar, o seu jeito de falar, é como de um galileu. Acaso alguém que caminha, que estava caminhando com Jesus lado a lado, como um discípulo, não iria parecer com Jesus, mesmo ele sendo também um galileu? Quando você passa a caminhar com alguém que vive as Escrituras, Paulo vai falar: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Se a nossa referência é Jesus, nós automaticamente, quero dizer a você que nós temos essa cultura aqui na nave, que Cristo Jesus, ele não é apenas uma informação, mas uma manifestação através das nossas vidas. Não é algo apenas a ser falado, mas manifestado com a sua vida, o seu caráter, as suas atitudes. Então, se você vive o Evangelho, se você é um pequeno Cristo, você irá manifestar Cristo através da sua vida. E as pessoas reconheceram, porque ele também era natural, ele era galileu. Sua barba, sua pele. E ele fala: não, eu não sou. Então, verso 60, ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que está falando. E falava ele ainda, quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Imagine Cristo olhando para você. E Pedro, que viveu tantas coisas, tantos momentos fortes, profundos, tantas curas. Jesus curou a sua sogra na sua casa. Ele andou sobre as águas. Ele viu Jesus curar o filho de uma viúva que estava em um caminho. Ele viu Jesus curar Lázaro após 3 dias, no 4º dia. E aí eu quero expor justamente isso, essa imaturidade de Pedro. Essa fase de Pedro, essas fases de Pedro, até a chegada da fogueira. Como Pedro negou Jesus, ou como Pedro foi imaturo em algumas palavras. E como Pedro foi imaturo em ações. Ele estava pronto para matar, mas não estava pronto para morrer. E eu quero expor isso nessa manhã. E vamos falar, primeiro ponto, sobre a imaturidade em palavras, que está em Lucas, capítulo 22, no verso 31. Olha que Jesus fala a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então Jesus já predisse algo em que ele permitiria a Satanás peneirar a Pedro, para que ele pudesse se converter. Mas Jesus falou: mas que a sua fé não desfaleça, porque nós andamos e caminhamos pela fé. Porque o justo, ele vive e viverá pela fé. Porque nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Porque Cristo, ele sempre salvou.
Gálatas capítulo 3 vai falar sobre uma fé que seria revelada. Qual fé é essa que seria revelada? A fé revelada no Cristo que seria revelado. Então, na antiga aliança, as pessoas eram salvas como? Salvas por aquilo que Cristo iria fazer no futuro. Em Gálatas, Paulo estava falando justamente disso que foi revelado, que foi dito na antiga aliança. Desse Cristo que sempre salvou, que sempre foi a salvação. E que Efésios, pastor vai expor Efésios, não vai, pastor? Efésios vai falar justamente desse mistério que estava em oculto, que foi revelado, Cristo Jesus, a salvação. Então as pessoas eram salvas por aquilo que Jesus iria fazer. Mas quando ele foi revelado, eu queria fazer um adendo aqui. Porque Jesus, a sua salvação é atemporal, amém? Então em Lucas capítulo 2, a salvação encarnada vista por um homem de Deus. Que está em Lucas capítulo 2, na verdade, verso 25, que diz assim: entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simão, homem justo e piedoso, que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Verso 27, movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus, Jesus ia ser circuncidado no 8º dia aqui. E Simeão foi levado pelo Espírito Santo a contemplar esse momento. Então o menino Jesus, para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei. Verso 28, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometeste, pode agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. A salvação sendo revelada no presente. Aquela salvação que estava sendo dita na antiga aliança, que as pessoas criam e eram salvas no Cristo que ia ser revelado no futuro. Nesse exato momento, a salvação, através desse homem conduzido pelo Espírito Santo, sendo manifesta. Uma salvação, a salvação encarnada. O próprio Cristo Jesus, o próprio Deus. E ele fala, portanto, os meus olhos já contemplaram a tua salvação. A salvação manifesta em carne. O Cristo que salva no presente. Salva no futuro e no passado. A salvação encarnada. Meu Deus, imagine Simeão falando assim: Deus pode me levar porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. O Cristo revelado, o que estava em oculto foi manifesto, o Cristo Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos salva, aquele que irá salvar os seus escolhidos. E é esse mesmo Jesus que está falando com Pedro e que permitiu a Satanás que o peneirasse, para que ele pudesse ser convertido. E às vezes nós reclamamos: Senhor, que sofrimento é esse? Meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que eu tenho que passar por dores? Porque Deus quer que você seja transformado. Ele quer tratar o seu caráter. Eu costumo falar que o amor de Deus é do amor do tipo de ovelha. É o amor sacrificial, o amor doador. Acaso aquele que vive o amor agapau consegue não sentir dor? Quem ama no amor do tipo de Deus, ele entrega, ele doa. E quem faz o sacrifício, ele sofre automaticamente. Eu costumo não falar essa frase. Muitas vezes eu já falei. Eu creio que algumas pessoas falam, quando você fala assim: ou vem pelo amor ou vem pela dor. Eu não separo o amor da dor. E eu não separo a dor do amor. Porque quem ama sofre.
Quem ama se entrega. Quem ama se sacrifica. Então, meu amigo, se você vem pelo amor, você vem pela dor. Está na dor também. Amém? Então Jesus continua. Fortalece os teus irmãos. E no decorrer da exposição, nós veremos que a importância de ser comunidade, a importância de caminharmos uns juntamente, caminharmos como corpo, como é importante e como é necessário andarmos como corpo, como comunidade, para sermos edificados, transformados, para sermos maduros em plenitude. E aí Pedrão vai falar, mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Olha, imaturo nas palavras. Voltando à fogueira, ele foi o quê? Imaturo nas palavras. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para ser preso quanto para morrer, eu estou aí, eu vou. Contudo, predisse-lhe Jesus: assegure-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes negará que me conheces. A imaturidade. Quantas e quantas vezes nós somos imaturos em palavras. Prometemos e não cumprimos. Falamos e não vivemos. Não vivemos porque somos imaturos, porque não sabemos ainda nos sacrificar ou sacrificar a nossa vida, entregar a nossa vida em prol do Evangelho. E pela nossa imaturidade queremos entregar algo que a gente ainda não sabe e não vive. Imaturidade nas palavras. É o que Pedro revela. Eu quero citar alguns textos onde Pedro revela as suas imaturidades. Está em Mateus 26. Hoje tem slide não, viu, gente? Sou das antigas. Na verdade, eu não sei mexer mesmo nesse trem. Essa é a verdade, né, meu pastor? Mateus 26, a partir do verso 31. Então, Jesus lhes revelou. Todo mundo conseguiu abrir? Ainda essa noite, todos vós me abandonareis. Engraçado que o imaturo aqui não é só Pedro, não. Quando o parafuso apertou, todo mundo fugiu. Não ficou nenhum discípulo. Todo mundo. E Jesus continua falando: ainda essa noite, todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galileia. Olha o Pedro aí de novo. Ó. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Beleza, hein? Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que, ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos: é verdade, eu também vou fazer isso. Não, eu vou morrer. Vou ser preso também. Vai me levar, eu vou morrer junto contigo, Senhor. E Jesus: maturidade nas palavras. Abrindo aspas, eu quero fazer umas citações onde Pedro, em sua maturidade, foi usado por Deus de uma forma tão profunda. Às vezes você acha: eu sou imaturo, Deus não vai usar. Pode usar sim. Creio que durante a nossa caminhada de
de transformação, de santificação progressiva, e um caminhar de um cristão, filho de Deus. Há momentos que mesmo você agindo ou eu agindo de forma imatura, Deus nos usa de forma profunda. Traz uma revelação através das suas escrituras de uma maneira profunda. Isso aconteceu com Pedro também, que se encontra lá em Mateus 16, a partir do verso 13. Texto esse muito ensinado aqui na nossa comunidade, onde Pedro é usado e revela quem Cristo é. Verso 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós quem dizes que eu sou? E quem falou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. A autoridade da chave sendo entregada a ele agora, nesse exato momento. Da mesma maneira que eu te digo que tu és Pedro, Petros, fragmento da rocha, e sobre essa pedra, sobre ele mesmo, Cristo Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será havido desligado nos céus. Que revelação profunda. Pedro acaba de revelar quem Cristo é, e Cristo acaba de revelar quem Pedro é nele. Cada vez que Deus revela quem Cristo é através da sua vida, mais Cristo revela quem você é nele. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Cada vez mais que nós buscamos a Cristo, mais Deus revela Cristo, mais Cristo nos revela nele. A verdadeira natureza do homem, do cristão, nascido de novo, está em Cristo Jesus. Você quer entender a sua verdadeira identidade? É quando você conhece a Cristo. Quando Deus revela quem Cristo é. E aí sim você será revelado como corpo, como comunidade. Pois nós temos as chaves, a autoridade em Cristo Jesus, de disciplinar, de acolher, de discipular. Temos a autoridade em Cristo Jesus. E Pedro, o imaturo, usado profundamente. Só que após esse acerto, Pedro dá uma bola fora, demais. Que continua aí no capítulo 16, que é do verso 21, que vai falar. Jesus. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Ó Pedro, porém, chamando à parte, chamou Jesus num cantinho, sabedor de todas as coisas, homem maduro, profundo, chamou Jesus no canto, vou te chamar aqui no cantinho, e Pedro chama Jesus e começou a admoestá-lo, chamá-lo a atenção, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Aquele que foi usado por Deus para revelar quem Cristo é, nesse exato momento é usado por Satanás. Pela sua imaturidade, pela sua impulsividade. Jesus fala que a importância do necessário nas nossas vidas. Mas pela sua imaturidade ele não estava entendendo que Jesus falou: é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu sofra as injustiças, que eu seja
preso, que eu morra e que eu ressuscite. É como se Jesus estivesse falando para Pedro também: Pedro, se eu não morrer por você, meu amigo, você não será salvo. O que você está falando, tentando impedir aquilo que eu nasci no encarnado, no propósito? Como Jesus sempre falou em algumas citações, ele sempre falou: eu vim fazer a vontade do meu Pai, e você está dizendo para mim para eu não ir, sendo que eu estou indo por sua causa. O poder do necessário sobre nossas vidas. O quão necessário é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus sobre nossas vidas. Jesus repreende a Pedro, o chama de Satanás. Imagine Pedro assustado e sem jeito quando Jesus o chamou: arreda-te de mim, Satanás. Mas porque ele foi imaturo. Porque é necessário, e Jesus vai falar aqui. Ele declara aos seus discípulos e a multidão, em Marcos e Lucas vai falar que ele falou aos discípulos e à multidão que estava ao redor. Falou a respeito da mensagem da cruz. Jesus ele fala: se alguém desejar seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Não tem como você viver o evangelho se você não carregar a cruz, se você não negar a si mesmo, se você não perder a sua vida. Como que Pedro queria impedir que Jesus viesse a morrer por nós, para nos salvar? Isso era impossível, porque era a vontade de Deus, graça, misericórdia. Pedro não poderia fazer isso. Como ele seria um pequeno cristão? Como ele viveria esse reino se não fosse através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Não tem como viver o evangelho de Cristo Jesus se não carregarmos a cruz, se não negarmos a si mesmos, a nós mesmos. Jesus fala: porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Evangelho de Cristo Jesus. Somente pela cruz do Calvário. Somente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Imaturidade. Eu imaturo. Nós imaturos. E continuamos essa jornada de Pedro, em que nós iremos ver agora a imaturidade em ação. Abre para mim em Lucas 22, a partir do verso 47. Onde Jesus estava no Getsemane, com os seus discípulos. Verso 47. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, com um ósculo. Os judeus costumavam saudar uns aos outros através do beijo, do ósculo. Cumprimento, cultura. E Jesus, no entanto, lhe disse: Judas, por meio de um ósculo está traindo o Filho do Homem. Ao perceberem o que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Quem fez isso? Quem? Contudo, Jesus interveio e ordenou: deixa-os, basta. E tocando a orelha do homem, do servo Malco, servo do sumo sacerdote. Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes: viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Todos os dias eu estive convosco no templo, Jesus falando,
e não estendestes as mãos contra mim. Não estendestes as mãos contra mim. Contudo, essa é a vossa hora, quando as trevas dominam. Então Pedro imediatamente puxou a espada, decepou a orelha de Malco, pronto para matar e não pronto para morrer. É muito fácil você matar no nome de Deus. Matar pelo Evangelho, mas morrer? Dificilmente. Mas Pedro, pela sua imaturidade, na sua ação imatura, corta a orelha de Malco. Um colega meu, um grande amigo meu, costuma falar que a espada da carne, o pronto para matar. Interessante que Paulo também, em Gálatas capítulo 2, ele vai falar que antes ele era aquele que perseguia, mas depois que o Evangelho, depois que Cristo o encontra, o salva, ele se torna um perseguido. E Jesus, quando vai falar em Atos, quando ele fala, permanecei até que sedes revestidos e tornei-vos minhas testemunhas, meus mártires. Sejam aqueles que morrerão pelo Evangelho, aqueles que irão dar a vida pelo nome do Senhor, aqueles que não negarão a Cristo Jesus, que estarão prontos para morrer, prontos para entregar a vida, em prol do Evangelho do Cristo Jesus. Mártires, testemunhas, prontos para morrer, não prontos para matar. E essa graça alcança Paulo, um fariseu conhecidíssimo, criado aos pés de Gamaliel, erudito, conduzia muito bem a lei de Deus, o Pentateuco, mas quando ele encontra Cristo, quando Cristo é manifesto diante dele, ele se torna uma testemunha. Ele não persegue mais, ele é perseguido por Cristo, pelo Evangelho. Ele fala em Filipenses, porque para mim, morrer é lucro e viver é Cristo. E é isso, Pedro, é isso, Miguel, é isso você, é isso nós. Não pronto para matar, mas pronto para morrer. Entregar a nossa vida. Jesus, ele não veio em um cavalo branco, como um político, alguém que queria matar todas as nações, destruir todos os povos, no sentido triunfante. Mas ele veio como servo. Embora sendo Deus, abriu mão de sua glória. Ele fala em João que maior é aquele que serve. Ele lava os pés dos discípulos. Não que pela sua face ele não seja juiz, pela sua face não tenha ira. Porque se ele é amor, ele é ira. Se ele é amor, ele é justiça. Se ele é amor, ele é fiel a ele mesmo. E ele é a verdade absoluta. O cordeiro não foi entregue só uma parte, ele foi entregue por inteiro. E o cordeiro, ele é justiça, ele é amor, é ira. Muitas e muitas vezes, algumas pessoas buscam um Deus que é só bondade. Eu só quero a parte bondade de Deus, quero só a parte misericórdia. Ira não, justiça não. Não existe isso. Não existe essa separação. Que possamos aprender com Pedro. Morrer com Pedro, não, com Jesus, né? Porque Pedro, ele estava pronto para matar. Que possamos estar prontos para morrer. Voltamos nós para o caminho da maturidade. Nessa exposição, estamos vendo que Pedro era imaturo nas palavras, Pedro era imaturo em suas ações, nós, também parecidos como Pedro, igual a Pedro em certas situações, em certos momentos, mas também há um caminho que nos leva à maturidade,
Há um caminho que nos leva a essa edificação, a essa transformação de caráter. Há um caminho em que nós encontramos com Cristo, em que Cristo nos ensina a caminhar de uma forma em que nós seremos transformados, onde o nosso caráter é transformado. Conhecido também como uma santificação progressiva. Um caminhar, uma transformação diária. E Pedro se encontra novamente com Jesus. Agora, o que aconteceu após essa fogueira? Após Pedro encontrar os olhos de Jesus e Jesus olhar dentro dos olhos de Pedro, e Pedro chorar amargamente, desesperadamente. Como foi esse encontro? O que aconteceu após a fogueira? Houve outro encontro em outra fogueira. Está em João, capítulo 21. Do 1 ao 19. Posso ler? 21, verso 1. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo, ele já havia aparecido, aos seus discípulos, à margem do rio de Tiberíades. É isso mesmo. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhe: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas aquela noite nada pegaram. Algo semelhante ao encontro, a uns pescadores que jogavam rede, nada pegavam. Nada. Só folha, nada. Só bota. Não, mas bota de borracha não tinha naquela época não, né? Só sujeira, lixo. Nada encontraram. Entretanto, verso 4, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Ó, quem estava lá. Mas os discípulos não perceberam quem era ele. Jesus lhe perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede ao lado direito do barco. Alguma semelhança? E encontrareis. Assim eles fizeram e logo não conseguiram recolher a rede, porque estava por causa da abundância de peixes. Era tanto peixe, a rede estava tão pesada que eles não conseguiam arrastar a rede de tanta quantidade enorme de peixes que havia naquela rede. E diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, João, ele sabia que ele era amado, né? Ele falava: eu sou o discípulo a quem Jesus amava, eu, João. Disse a Pedro: é o Senhor! E assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, e pois havia tirado e lançou-se ao mar. Engraçado que ele só precisou ouvir. Não precisou ver. Ele ouviu que era o Senhor e ele foi imediatamente. Pedro, quando andou sobre as águas, ele o quê? Ouviu a palavra e foi imediatamente. Ele sabia, é o Senhor, pulou. Foi ao seu encontro, desesperadamente. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhe pediu: trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes.
E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Engraçado que não tem problema você voltar a praticar, por exemplo, com relação ao seu trabalho. A grande questão aqui é que quando você encontra Jesus, o seu trabalho não é a sua finalidade mais. Ele é só um meio na sua vida. Porque o seu propósito agora se torna um propósito eterno. Porque não é mais o seu trabalho que vai definir a sua vida. Não é o quanto que eu trabalho, o quanto que eu peço, o quanto que eu sou empresário, o quanto que eu consigo acumular tesouros, o quanto que eu sou um bom administrador. Isso é necessário, isso foge ao caráter do homem, com certeza. Mas eu quero falar de uma eternidade, eu quero te falar de um pós-terra, pós essa vida humana. Eu quero te falar a respeito de uma eternidade. Então o seu trabalho é só um meio, não é o fim da sua vida. Não é o fim da sua vida. Porque quando você encontra com Jesus, você fala, o meu trabalho não é mais importante do que ele mais. Eu posso até fazer o que eu fazia antes, mas quando eu ouço a sua voz, mas quando eu sou guiado pela palavra de Deus, o meu trabalho só se torna um meio e não mais um fim. Não mais um fim nas nossas vidas. A palavra de Deus também fala que se você não trabalhar, meu amigo, não coma. Você tem que trabalhar sim. Como diz o pastor, vamos capinar o milho. Como diz meu padrinho, acelera, moço. Como diz meu amigo Nandão, sobe serra não. Tem que trabalhar. Mas o nosso trabalho não é o nosso fim. E Pedro entendeu isso. Então Jesus, verso 12, os convidou. Vinde e tomai vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinham coragem de indagar-lhes. Olha o medo, o temor. Imagina, o Cristo ressuscitado. Corpo glorificado. Aquele que disse que era necessário que ele morresse e que ele iria ressuscitar, ele ressuscitou. Imagine você sentado à mesa, sentado ao redor de uma fogueira. E Pedro, com certeza, em algum momento, ele lembrou da fogueira passada. E ele lembrou, com certeza. As Escrituras não revelam, mas eu creio. E Jesus, verso 13. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles. Tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. E aí é que entra o caminho da maturidade. Texto esse, muitas e muitas vezes exposto, muitas e muitas vezes ensinado nas igrejas, nas comunidades. Verso 15 vai falar, assim após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro. Jesus vira para quem? Simão Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Trazendo para o original, tu me agapau? Tu me ama com o meu tipo de amor? Com o meu amor, que é fundamento? Com o meu amor, que é sacrificial? Com o meu amor, tipo de ovelha? Onde Deus falou, Deus amou o mundo e deu seu único filho, primogênito. Tu me agapau, Pedro? Simão respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu gosto de você. Eu não te amo com o teu amor, eu te amo com o meu. E o meu amor só gosta, não ama profundamente. Você nunca vai amar a Deus profundamente se você não viver o próprio amor de Deus na sua vida. É impossível amarmos ao Senhor se não estivermos fundamentados no próprio amor dEle. Se tirarmos o amor agapau, nós só iremos gostar. Agora, Jesus está ensinando a Pedro a viver esse amor agapau, esse amor transformador, esse amor que transforma caráter, esse amor que nos leva a viver uma maturidade. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, vai falar a respeito desse amor agapau. E uma comunidade tão forte, uma comunidade tão conhecida por ter pessoas inteligentíssimas, por ter pessoas que conheciam tão grego tão profundamente, pessoas que eram judeus, que conheciam a tradição judaica, ou aqueles que viram o apóstolo Paulo, que estiveram quando a igreja de Romanos foi fundamentada,
Pessoas que dizem que, não, eu sou seguidor de Cristo. Uma igreja tão rica, entre aspas, mas tão pobre ao mesmo tempo, porque eles não viviam esse amor que une, esse amor que transforma, esse amor que edifica. E Paulo vai falar, ainda que eu entregue a minha vida, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, porque antes eu andava, eu falava como criança, mas hoje, esse amor aqui, a comunidade, nossa comunidade, de Cristo Jesus, precisamos viver esse tipo de amor. O amor que nós crescemos e nos edificamos uns aos outros em comunidade, não em grupos separados, não em facções, não em divisões, mas no compartilhar dos dons, no compartilhar dos talentos. Aí sim há uma transformação de caráter, aí sim nós somos edificados, porque nós estamos fundamentados nesse amor agapau. Impossível você ser edificado e crescer em maturidade como um cristão sem esse amor. Ou de forma individual, impossível. Eu sou igreja sozinho. Não, eu não preciso de outras pessoas para eu crescer no Evangelho. Você está mentindo. Impossível. Jesus está ensinando a Pedro a caminhar, a viver num caminho de maturidade, um caminho de crescimento, de transformação de caráter. E ele continua. E Jesus encarregou aqui na King James, Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. 16, outra vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Tu me agapau? Pedro, angustiado, deve ter dado um negócio nele assim. Ele fala assim, Senhor, tu sabes, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te filéu. Eu gosto de ti. Jesus, mais uma vez, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, sendo que ele precisa entender esse amor? Eu preciso viver esse agapau, eu não sei viver esse agapau, eu só sei te filéu, eu só sei gostar do Senhor, e o Senhor está falando para eu cuidar das tuas ovelhas. O que tem a ver isso aí? O que tem a ver apacentar as minhas ovelhas? É justamente quando você cuida das coisas do Senhor, é que você vive do amor de Deus, onde você é construído o seu caráter, quando nós vivemos um discipulado, quando nós cuidamos uns dos outros, quando nós servimos, quando nós estamos cuidando daquilo que é de Jesus, as suas ovelhas. Caráter é transformado quando nós cuidamos, quando nós discipulamos, porque quando nós cuidamos e discipulamos, nós estamos sendo cuidados também, discipulados também. Então, viver a profundidade, viver o agapau, viver esse amor, é cuidar das ovelhas do Senhor. O mais importante, como servos e escravos do nosso Senhor, nós não somos donos de suas ovelhas. Elas não pertencem a nós, pertencem a Cristo. Mas Ele nos dá o encargo de cuidar das suas ovelhas. Que honra, que algo precioso, que graça, que coisa profunda é cuidarmos das ovelhas do Senhor. É cuidarmos das ovelhas de Cristo. Porque quando fazemos isso, quando vivemos isso, nós somos cuidados. Nós somos transformados. O nosso caráter. Jesus ensinando a Pedro a viver uma vida, um caminho de maturidade, um caminho de vida, de transformação. E ele continua. Em verdade, eu te afirmo, quando era mais jovem, tu vestia a ti mesmo e ias para onde desejava. Mas quando chegares à velhice,
estenderás as mãos e a outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Com o tipo de morte que Pedro iria o quê? Então a nossa morte faz o quê? Então nós somos conhecidos e o que foi derramado? O poder de Deus sobre nós, o dunamis, e nós nos tornamos testemunhas, onde a nossa morte glorifica a Deus. Onde o nosso sacrifício, a nossa entrega glorifica ao Senhor. Não sei se todos conhecem a respeito da morte de Pedro. Tem um livro maravilhoso que chama Livro dos Mártires. Não sei se todo mundo conhece. Quem não conhece, eu incentivo a você a ler esse livro, porque vai falar a respeito de mártires, homens e mulheres, crianças que morreram por causa do Evangelho. Tem um livro, parte do livro em que uma mãe vê um filho ser queimado vivo. É como se colocasse uma frigideira enorme, uma barra de ferro, e jogasse, e eles perguntaram para a mãe: ou você nega a Jesus, ou seu filho vai ser jogado. Ela não negou. E ela assistiu, ela viu o seu filho ser queimado, derretido, vivo. Mas ela não negou. Outro mártir conhecido também foi o mártir na época de Nero, onde os cristãos em praça pública eram queimados. Então fazia-se uma fileira de cristãos, um do lado do outro. Interessante que, para a história, em que um a um ia sendo queimado. O mais louco era, enquanto um estava queimado, todos cantavam louvor. E quando ia queimando, o louvor estava sendo entoado ao Senhor, cantavam-se louvores a Deus, e quando aquele estava sendo queimado, ele continuava cantando, e o seu corpo, quando desfalecia, aquele que estava do lado continuava cantando, e aquele cântico não parava. Não parava. As pessoas eram queimadas vivas, porque o mártir glorifica a Deus. Naquela época também havia conhecido como a época do claustro, né? Do claustro, usado hoje como claustrofobia, onde as pessoas eram mortas, eram presas dentro em uma prisão que era tanta pessoa apertada, tanta, que as pessoas eram mortas sufocadas, sem ar. Pessoas eram decapitadas, pessoas eram enforcadas em nome de Deus, em nome do Evangelho. Não, no nome de Deus, as pessoas morriam pelo Evangelho, para glorificar a Deus. Um mártir muito conhecido é o nosso amigo Estevão. Enquanto ele era apedrejado, ele falou: Senhor, perdoa-os. Onde a sua face resplandeceu, onde a sua face estava gloriosa. Onde quando ele olha para o céu, os céus se abrem, quem se levanta? O próprio Jesus, para ver o mártir. Porque o mártir glorifica a Deus. Então é justamente isso. Porque Jesus está falando para Pedro: Pedro, quando você era jovem, ou quando você está ainda jovem, certas coisas você vai fazer pela sua vontade, vai vestir as suas roupas, vai fazer o que você quiser. Mas quando chegar na sua maturidade, na sua velhice, meu amigo, não é mais você. É apenas a vontade de Deus sobre a sua vida. Não é mais o que você acha, mas o propósito de Deus absoluto na sua vida, onde você vai ser levado por causa do propósito de Deus na sua vida, Pedro. É isso que nós temos que viver. Ao final de nossas vidas, que possamos viver e sermos levados por causa do propósito de Deus, através das nossas vidas. E Pedro morreu cabeça para baixo, crucificado. Ele estava fugindo de Roma e ele teve uma visão. E aí ele volta e se entrega. E ele fala assim: só me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Jesus. Ele é mais importante do que eu. Então essa é a maturidade. Esse é o caminho da maturidade do cristão.
fazer a vontade e a vontade de Deus, viver o necessário, andar no caminho do agapau, onde é cuidar das ovelhas, onde servimos uns aos outros, onde temos que doar do amor do tipo de ovelha. E é justamente isso que Jesus estava ensinando, nosso querido Pedro. Mas será se Pedro aprendeu no final da sua vida mesmo? Será se tem alguma citação, algum versículo que fala que ele entendeu a respeito viveu essa maturidade em plenitude? Será se ele realmente estava apacentando ou apacentou as ovelhas? Em Atos, nós vemos que na entrada do templo, aquele homem coxo, aleijado, pede esmola a Pedro e João, e Pedro imediatamente fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que é que ele deu àquele homem? Cristo. E quando em Atos Pedro prega o evangelho e milhares de pessoas são convertidas, são salvas, várias e várias outras vezes. Mas também em alguns momentos Pedro também oscila, porque é normal errarmos ou caminharmos de uma forma em que em algum momento nós iremos falhar, mas nós temos que continuar perseverando. Interessante que quando Paulo chega na igreja de Gálatas, ele vê Pedro conversando com os judeus, conversando com os gentios, e uma hora Pedro estava do lado dos gentios, outra hora Pedro estava do lado dos judeus, e aí Paulo olhou para ele: ô meu irmão, como é que é isso aí? Ou você é ou você não é. E naquele momento Paulo exorta Pedro, o Pedro que é mais experiente, o Pedro que tinha um caminhar, uma jornada, uma longa jornada. Pedro ainda, entre aspas, estava ali ainda no meio do caminho, Paulo, mas que Pedro foi chamado a atenção por uma falha, mas que Pedro não parou de caminhar. E o último ponto, eu quero falar a respeito da maturidade em plenitude. Nós sabemos que Pedro também foi... Sumiu a palavra da minha cabeça, coisa que nós somos aqui. Presbítero. Pedro também foi presbítero. Você viu aí, né, Breno? Pedro também foi presbítero. Porque você está no governo, você ser... o presbítero é o que? Um ofício. Não é um ser superior, um ser mais iluminado. É só um ofício. Os dons ministeriais, os dons são para a igreja, para a comunidade, servir uns aos outros. Mas o presbítero é aquele que serve, aquele que ensina, aquele que almeja. É só um ofício. Onde está, onde deseja, onde há as características, onde Paulo fala no livro, em uma das cartas a Timóteo, em que quem almeja ao presbitério, a ser presbítero, tem lá as características, mas como uma função de servo, para servir a comunidade. E Pedro era um presbítero. Amém? Vamos falar a respeito desse ponto da maturidade em plenitude, que está em 1 Pedro, capítulo 5. Todo mundo achou? 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Posso ler? E diz assim: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, que eu sou também presbítero como eles, testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo, certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Olha o que Paulo fala, olha o que Pedro fala, gente. Pastoreia o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado. Ele entendeu. O que Jesus falou para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Ele entendeu.
a plenitude da maturidade. E ele entendeu e ele viveu. E aqui ele está passando, ou está entregando, ou está convidando, ou está falando a respeito desse legado. Do legado de apacentar, de cuidar das ovelhas do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Sermos pessoas maduras. Sim, nascemos como pessoas neófitas, pessoas imaturas na fé, só que nós temos que continuar caminhando, porque no decorrer dessa caminhada iremos falhar, iremos pecar, iremos falar coisas que não iremos viver, iremos fazer coisas que não era para fazer. Mas como Cristo ensinou a Pedro, e Pedro está falando aqui na sua maturidade, que é para cuidar, apacentar, ter o cuidado das ovelhas de Cristo, porque vivendo e cuidando e servindo e discipulando as ovelhas, aí é que nós viveremos essa maturidade, essa profundidade. Ele entendeu. Ele passa o bastão. Continuem. Apacentando as ovelhas de Cristo, vivendo agapau e não filéu, vivendo de forma profunda e não rasa, onde esse amor transforma, onde esse amor edifica a comunidade, onde esse amor edifica o corpo de Cristo. Esse amor onde nós cuidamos das ovelhas, onde as ovelhas estão sob os nossos cuidados. Cuidado daqueles que servem, sobre o cuidado dos presbíteros, sobre cuidados daqueles que fazem parte da comunidade, daqueles que fazem parte do corpo, daqueles que vivem, daqueles que se alimentam dos dons, daqueles que se edificam através dos dons. Dom pastoral, dom de mestre, de apóstolo, de evangelista. Todos os dons para servir a comunidade. E Paulo fala: pastorei o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que foram confiados, antes, tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. A Bíblia fala que nós somos acumuladores de tesouros celestiais. Nós estamos semeando na eternidade, quando servirmos, quando nós servimos, quando nós nos entregamos, quando nós vivemos essa maturidade, quando nós vivemos esse processo de fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, onde nós cuidamos das suas ovelhas, apacentamos as ovelhas de Cristo. Esse é o caminho da maturidade. E tudo por causa desse olhar. Passa para mim, eu amo essa foto também. Olha esse olhar, gente. Não é um Jesus fofinho não, mas ele constrange com o olhar dele. É muito profundo esse ator, cara, realmente, quem já assistiu The Chosen, esse cara é muito usado por Deus mesmo. O olhar dele, assim, penetra. E eu quero te convidar mais uma vez para a fogueira. E eu quero que você saia nessa manhã. Quero que você vá para sua casa, ou vá almoçar, sair com sua família. Coisa maravilhosa. Não se esqueça desse olhar. Olhar de graça. Você e eu não merecemos. Nunca iremos merecer esse olhar. Mas foi por mim e por você que ele estava lá, na casa do sumo sacerdote. E depois ele foi ao pretório, onde as pessoas espancaram, arrancaram a sua barba, cuspiram no seu rosto. Foi por você. Lembre-se do olhar de Jesus. Lembre que esse olhar também é justiça. Lembre que esse olhar também é ira. Que é bondade, que é misericórdia,
Davi fala em um de seus salmos: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Cristo Jesus em nós. Cristo Jesus, a esperança da glória. Amém? Amém. Deus abençoe você aí que está nos assistindo. Compartilhe, curta, comenta. E não deixe de ativar o sininho, hein? Um abraço. Gostaram, né? Vocês gostaram. Tem que espalhar, não, pastor?